Olá, amados! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém? O tema de hoje é um tema muito forte. Morte espiritual. Morte espiritual. Olha, Deus hoje vai falar contigo. E antes eu te faço um pedido, por favor, se possível, compartilha com essa palavra com alguém. Alguém que já não tem mais força, alguém que já não tem mais motivação alguma, que outrora adorava a Deus, era sensível à voz de Deus, mas de repente o pecado, situações adversas fizeram com que este ou esta mulher de Deus ou homem de Deus caísse, morresse espiritualmente. Amém? O texto base que iremos tratar está localizado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, que nos diz o seguinte: Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Em algumas traduções diz, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, bendito Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Te pedimos, ó Pai, que hoje o Senhor revele a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, de modo de que saibamos profundamente que é o Senhor quem fala conosco. Amém e amém. Amados, não sei se você nunca viu alguém ou até já passou por isso. Aquela sensação de que você não sente mais a presença de Deus. Aquela sensação de que você pouco a pouco está se esfriando. Você vai para o culto, mas não está no culto. Adora, mas parece que você fica pensando e dizendo, Deus não está me ouvindo. Hoje eu quero falar sobre a morte espiritual. Como bem sabemos, existem dois tipos de morte. A morte física, aquela que falecemos realmente, mas existe a morte espiritual. E esta morte espiritual, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é consequência do pecado. Sim, do pecado. Porque quando muitas vezes a gente erra, a gente vai cada vez mais se enfraquecendo, se entristecendo. A morte física, a gente pode contemplar lá no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João 11, do 25 ao 26, que disse, quando Jesus estava conversando, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe de uma coisa? Muitas vezes o que nós precisamos fazer para reviver, para viver novamente, é crer. Crer. Só crer. Ah, pastor, mas não consigo mais. Sabe o que é? Parece que dentro de mim tem um vazio. Sim, um vazio só pode ser preenchido por Jesus. Não adianta, você pode colocar quem for, mas se é o lugar de Deus, só Ele pode preencher. E quando nós pecamos, é como se nós abríssemos a porta e colocássemos Deus para fora. Mas hoje, eu te convido a ser ressuscitado. Coisa bonita, né? Palavra bonita. Ressurreição. O que eu acho interessante é que o tempo vai passando e muitas vezes a gente não se dá conta de que o pecado, de que muitas vezes a gente tira a prioridade que era para ser de Deus e dá para alguém. E isso muitas vezes vai tirando de nós o tempo, vai tirando de nós a alegria em adorar a Deus, a motivação em ir para a casa dele. E como se não fosse tão pouco isso, as palavras machucam. As palavras muitas vezes causam em nós uma ferida enorme.
Mas hoje eu te convido para crer na promessa, crer no chamado de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, nos diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus Cristo aqueles que nele dormiram. Ou seja, aqui está falando de uma morte física. Mas como é que eu percebo que eu estou morrendo espiritualmente? Há algumas características eu vou aqui te passar e talvez você se identifique. Sim, quando a gente já não tem mais motivação para ir para a casa do Senhor. Quando a gente já não sente mais aquele gozo do Espírito Santo dentro de nós. Quando muitas vezes a gente já não quer mais orar. Quando muitas vezes a gente não tem aquela alegria, aquela sensação de querer orar. O diabo vai minando muitas vezes ao redor de uma base chamada oração. E quando não se ora, vem a frieza, vem, sabe o que é? O diagnóstico de que está morrendo espiritualmente. E quem pode ressuscitar isto? Jesus. Você crendo nesta palavra. A palavra não é minha, não estou falando aqui para te alegrar. Mas eu estou te dizendo aqui que tudo isso é consequência daquilo que a gente muitas vezes não faz. A gente não ora mais, a gente não se consagra. E quando adora a Deus, muitas vezes é se preocupando com isso ou com aquilo. Culto. Quando prestamos a Deus, precisamos entender de que tem que ser o melhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala uma verdade bem profunda. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui estamos falando de uma morte espiritual. Quando eu peco, quando eu erro, e tem muitas vezes pessoas que estão pecando tanto, que já não sente mais a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: não faz isso. Eu quero te usar, eu quero te renovar, eu quero te fortalecer. Mas muitas vezes a gente está tão preso ao pecado, já não buscamos mais a Deus na madrugada. E quantas não são as situações, quantos não são os momentos em que a gente vai para o culto, mas não está no culto. A gente adora, mas a gente parece que está vendo que tem uma barreira, que o louvor não sobe, a gente não consegue adorar. E muitas vezes é falta de um perdão. Sintomas que vão causar a morte espiritual. Ausência de Deus, falta de oração, falta de perdão, falta de adoração, incredulidade, rebeldia. Se eu fosse aqui falar de cada um, eu passaria dias e mais dias, eu faria um estudo. Mas na verdade eu quero falar de coisas simples. Como, por exemplo, qual foi a última vez que você desceu na madrugada? Que você reconheceu que você era e é pecador? Qual foi a última vez que você liberou perdão para alguém? Que você creu realmente? Hoje você tem a oportunidade. Efésios capítulo 5, versículo 14, nos diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Em algumas traduções diz: brilhará, resplandecerá. Sabe de uma coisa? Nós temos que entender de que ainda dá tempo.
Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você dizer: Senhor, olha, eu quero voltar a sentir a tua presença. Aí onde você está, dobra os joelhos, chora, fala com Deus. Nunca mais você falou com Deus. Muitas vezes a gente passa o dia todinho falando com tanta gente, mas a gente não fala com Deus. Não fala. Existem situações que poderiam ter sido evitadas. Existem momentos em que muitas vezes nós dizemos: eu não tenho tempo de descansar. E agora estamos descansando, mas muita gente está morrendo espiritualmente. Muita gente. Pessoas que já não creem mais. Pessoas que não concordam com o que Deus faz. Mas eu não concordo porque Deus guardou alguém assim, de um jeito assim. Ei, entenda de que a morte é coisa preciosa aos olhos do Senhor. Porém, quando Ele guarda, mas a gente querendo, não. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você tomar um choque de realidade e ver. Ontem eu falei sobre atitude, hoje eu estou falando sobre morte espiritual. Tudo se completa. Esses dias eu falei sobre pecado e você está vendo que eu estou montando um quebra-cabeça que você está inserido nele. Entendeu? João capítulo 3, versículo 16, bastante conhecido este relato bíblico que nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Aqui a gente chora, a gente esperneia, mas tem um lugar com ruas de ouro, de cristal. Tem um momento em que tudo isso vai passar, mas você tem que suportar. Você tem que aguentar. Pastor, olha, eu estou sentindo minhas forças indo embora. Ei, Jesus renova as tuas forças. Amém? O tema de amanhã. O tema de amanhã. Eu quero falar sobre avivamento. Avivamento. O tema de amanhã é avivamento. Amém? Nós vamos falar qual o verdadeiro avivamento. Te convido a não perder. Esses dias Deus tem nos dado palavras profundas e até eu tenho me espantado com o que Deus tem feito, porque na verdade eu não tenho nada, eu não sou nada e eu não posso nada. Mas Deus é, Deus pode, Deus está e Ele faz. Amém? Amanhã, ou melhor, no próximo áudio, falaremos sobre avivamento. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Se porventura eu falei algo que você, assim, acha que está errado, entenda, eu não sou perfeito, sou falho, sou pecador igual a você. Mas o que importa é, acima de tudo, a motivação, a alegria em saber que muitos estão recebendo e estão sendo renovados. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Completou ano hoje? Parabéns! E o melhor presente é você saber que tem um Deus que te mantém de pé. E Deus, cada dia mais, tem te fortalecido, te capacitado e feito o que nós não podemos fazer. Oreis pelo nosso ministério, que é um ministério carente. Amém? Mas com a ajuda dos amados, em oração, nós vamos continuando e fazendo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Meu abraço hoje vai para a irmã Suzana Barbosa, da Bahia, a missionária Lúcia de Fátima. Glória a Deus. Um abraço também para a irmã Rejanete de Macapá, um abraço especial. Um abraço também hoje, glória a Deus, para a irmã Cristiane de Santa Catarina. Amém. Um abraço também
Glória a Deus. Um abraço para a missionária Andinha, minha amiga, minha irmã, em nome de Jesus. E por fim, um abraço para a levita Márcia, de lá de Andorra, que é a ovelha do nosso pastor Fabrício. Amém? Ela é uma levita abençoada e é uma bênção de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e até a próxima mensagem falando sobre avivamento. Ô glória!